Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre brinquedos indígenas, né? E outras coisinhas mais que são heranças da cultura indígena para a nossa cultura, certo? Então hoje nós vamos estudar as páginas 31, 32 e 33. Então, coloquem nome e data nas páginas e bora começar. Aqui nesta página pede assim: decore os brinquedos de origem indígena. Ou seja, quais dos brinquedos aí que são de origem indígena? A bola, o skate, o peão, o robô, a pipa, o tecladinho com o microfone, a peteca ou a corda. Coloquem o dedinho em cima dos brinquedos que vocês acham que são de origem indígena. Se você colocou a mãozinha em cima do peão, né, e da peteca, eu vou dizer para vocês, meus parabéns! Então, os brinquedos de origem indígena são peão e peteca, tudo bem? Então, pausem o vídeo, pintem o peão, a peteca bem bonito. Pode utilizar tinta guache, pode utilizar lápis de cor, giz de cera, pode passar o que vocês quiserem, desde que fique muito lindo, tá bom? E depois contem quantos brinquedos tem aí na cena. Vocês vão colocar um número em cima dos brinquedos para não se perder na contagem, tá bom? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E coloquem o número 8 aqui, tudo bem? Então, pausem o vídeo e espero vocês aqui, hein? Muito bem, agora que vocês já fizeram a página anterior, vamos ouvir o que a professora está falando para os alunos? Nas lendas, a influência indígena também é notável. Mitos como Iara, Caipora, Saci, Boto e Curupira têm origem na cultura indígena. Ou seja, esses que a gente já falou são os personagens do folclore brasileiro, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para que se vocês quiserem conhecer mais sobre essas lendas, vocês cliquem e assistam. Tem a turminha do folclore, que eles são super legais, combinado? Então, lenda é o quê? É uma história que as pessoas falam oralmente, ou seja, o pai conta para o filho, que conta para o outro filho, e assim vai passando de geração em geração, tá? De cada criança que nasce, vai contando e vai levando por toda uma vida, né? Então, eu vou pedir para vocês, depois de assistirem as lendas, né, da turminha do folclore, da qual vocês quiserem, de vocês gravarem um vídeo para mim fantasiado, né, desse personagem que vocês escolheram, tá bom? Combinado? Daí vocês gravam um videozinho curtinho, né, falando, por exemplo, né, quem é o personagem que vocês escolheram e o que ele faz, combinado? Aí nós temos algumas palavrinhas aqui, ó. Nós temos saci. Estão vendo aqui, ó? Saci. Vamos bater palma, ó. Saci. E embaixo nós temos a palavrinha, ó. Caipora, ó. Caipora. Boto. Boto. Iara. Iara. Então, as palavrinhas estão separadinhas, né? A palavra está separada em partes. E aí tem uma pergunta assim, ó. Observe as sílabas, né, do lado esquerdo e responda.
Alguma consoante ficou sozinha na sílaba? Não, né? As consoantes nunca ficam sozinhas na sílaba. Sabem por quê? Porque elas desobedeceram e aí elas têm que ficar sempre juntas com uma vogal. Depois tem uma outra aqui, ó. Alguma vogal ficou sozinha na sílaba? Sim, porque as vogais elas são obedientes, então elas podem ficar sozinhas na frase. Então, o que essa constatação sugere para você? Que a vogal pode ficar sozinha na frase e a consoante não, ela sempre tem que ficar junto com a vogal. Olhem aqui para vocês observarem, ó. Sa, si, uma consoante e uma vogal, né? O S é consoante e a letrinha A é uma vogal, certo? E nós temos aqui, ó, o si. O C é uma consoante e o I uma vogal. Aqui no caso de caipora, nós temos, ó, cai, uma consoante e duas vogais juntas, certo? Então, a consoante nunca fica sozinha. Agora, a vogal pode ficar, ó, que é o caso aqui, ó, de I, A, Ará. Tá bom? Ó, nós temos as vogais sozinhas aqui. Certinho? E para finalizar, nós vamos hoje fazer uma dobradura. O que é? Uma coisa muito legal, né? A lenda da Iara. Então, eu vou ler para vocês agora o mito da lenda da Iara. Vamos lá? A Iara, né? O mito da Iara é de origem indígena, muito comum na região amazônica. Ela é metade peixe e metade mulher, possui longos e lindos cabelos negros e se parece muito com uma índia. Com a sua voz e o seu canto, hipnotiza os homens, atraindo-os ao fundo do rio. É muito difícil resistir ao seu chamado e à sua beleza. Se por acaso vocês se depararem com a Iara, tapem os ouvidos e não olhe para ela. Gostaram? Então, se vocês se depararem com a Iara, não se esqueçam de tapar os ouvidos e fechar os olhos, porque todas as pessoas que olham para ela são levadas para o fundo do rio, né? Nós temos lá na região da Amazônia o rio Amazonas, né? Ele é muito grande e profundo, então é por isso que eles inventaram essa lenda da Iara. Por quê? Porque os pescadores sumiam e eles não tinham explicação. Então, aqui, ó, vocês vão fazer o quê? O corpinho da Iara e a cabecinha e o corpinho da Iara, ó. Ao final, vai ficar assim, ó. Então, vocês vão precisar pegar uma folha de sulfite, fazer um quadrado, ó. Estão vendo aqui, ó, que é um quadrado? Depois, ó, dobrar ao meio, dobrar as pontinhas, depois, ó, dobra aqui. Onde tem esse tracejado, significa que é para vocês dobrarem, tá bom? Então, ó, eu aguardo a foto e depois que vocês terminarem, né, de fazer a Iara, decorem, pintem bem bonito e colhem no verso da folha, tá? Então, ó, assistam aí bastante vídeos da Turminha do Folclore sobre os mitos, né? As lendas, né? Do nosso país, que são a herança indígena para nós, tá bom? E com isso, né, com a lenda da Iara, nós encerramos a nossa fala sobre a herança, né, indígena para os brasileiros, né, para a nação brasileira. Certinho? Então, ó, um beijão e até a próxima aula. Tchauzinho!